A proposta era iniciar marcando numa intermediária, não tão lá em cima no campo do adversário, nem também dentro do nosso campo, para que a gente pudesse roubar a bola numa situação mais perto do gol adversário. Só que aí conseguiram envolver nós, principalmente no primeiro tempo, e com isso nosso time veio para trás. Mas mesmo assim conseguimos aproximação, triangulações, uma finalização do Rodriguinho, chegando com o cruzamento do Arana. Mesmo assim a gente conseguiu equilibrar bem o primeiro tempo. E o segundo tempo senti a nossa equipe mais solta, entendendo mais o que estava sendo o jogo. E por isso que a gente cresceu no segundo tempo. Já deve ser quase umas 30 partidas que eu dirijo do Corinthians como técnico, entre interino e agora. 25, 30 jogos, eu não sei. Não gosto de falar de arbitragem. Mas fiz questão de ver o lance do Wellington Ney em cima do Léo Jabá agora no vestiário. Eu fiz questão. Não dá. Né? Não dá. Já teve a situação do Gabriel no jogo contra o Palmeiras, da expulsão, que foi um lance com o Maicon. Procurei não falar. Mas é uns erros na frente do Bandeira, na frente do quarto árbitro. E coisa que não dá para ficar passando. A gente quer profissionalizar cada vez mais o futebol e esses erros não são aceitos, não dá. Depois eu nem sei se a expulsão do Wellington nem foi justa. Não sei. Não sei se quis compensar em cima do primeiro lance. Mas errou ele, o quarto árbitro e o Bandeira. Carille, até em cima desse lance também, Vital falar um pouco de arbitragem, mas é incontestável que durante a semana muito vai ser falado sobre isso nos programas esportivos. Agora, o Camacho na saída de campo nos disse que realmente o Wellington Ney, quando abriu o braço, largou a mão no rosto dele e aí, evidentemente, isso aconteceu mesmo. Não consegui ver a imagem, não sei se você teve acesso. A expulsão foi justa. E uma segunda questão, queria que você falasse sobre isso também, mas uma segunda questão, hoje a gente analisou o banco de reservas do Corinthians e você tinha apenas 2 opções do meio para frente, para você atacar. De alguma maneira, isso te incomoda, você olhar para o banco e não ver tantas opções como você tem, por exemplo, da parte defensiva do time? Primeiramente, a primeira pergunta em cima do lance da mão, se era para dar, teve 2 do Thiago Mendes no Arana, que nem falta não deu. E teve uma ali, acho que com o Pedrinho, não lembro agora. Teve mais uma outra que eu lembro, que nem falta deu. Depois numa outra ele dá amarelo para expulsar. Então é falta de critério mesmo, né? Tá difícil de entender. Tem árbitros que tá difícil de entender o que eles querem do jogo. E a gente tem que estar atento e concentrado para tudo. Não é um incômodo. Não é um incômodo. Acho que nós da comissão temos que trabalhar em cima daquilo. Não dá para ficar lamentando, se eu tivesse outro atacante. Não tenho. Então eu trabalho em cima da minha realidade para aquele jogo. Né? Então, no jogo que nós empatamos contra o Red Bull em casa, eu só tinha o Guilherme de mais avançado. Hoje eu já tinha o Guilherme e o Léo Jabá para velocidade. Então, eu não sou de ficar preocupado e lamentando, e sim buscar soluções para os meus problemas. Carille, à sua esquerda. Falando agora um pouquinho sobre a questão tática, né? Você colocou o Maicon aberto pela esquerda para dar um suporte, imagino, para o Guilherme Arana. Na direita ficou o Léo Príncipe e o Pedrinho, e o Rogério utilizou bastante isso. Você percebeu isso no intervalo ou durante o primeiro tempo ainda? Porque parece que você conseguiu corrigir essa questão no segundo tempo. O que você pode falar tanto sobre o Rogério ter atacado muito pelo lado direito da defesa do Corinthians, quanto essa sua escolha de meter o Maicon aberto pela esquerda? Eu tinha preocupação das entradas pelo centro da equipe do São Paulo. Por isso procurei congestionar mais ali. Com o Maicon fazendo bem. É um jogador que joga em várias posições. Já jogou assim em Mirassol. Sabendo que a gente podia ter dificuldade pelo lado direito. A gente entra em campo sabendo aquilo que a gente pode tirar de aproveito e aquilo que a gente pode sofrer. Eu tinha um plano B, que era de fazer um 4-1-4-1, com Gabriel como primeiro, Rodriguinho pela direita, Michael pela esquerda, com Jadson e Pedrinho aberto, Pedrinho pela esquerda. Não senti necessidade de fazer, a gente estava conseguindo controlar bem o jogo. O São Paulo não conseguiu, o Cássio trabalhou muito pouco no jogo, a gente acabou tomando um gol de bola parada que tanta gente trabalha, mas eram as 2 opções que eu tinha para esse jogo que eu tinha trabalhado. Fábio, aquela história do resultado e do desempenho, né? Se olhar para um lado, o Corinthians não vence 5 jogos. Por outro lado, o empate nas circunstâncias que aconteceu, foi um ótimo resultado para vocês? Empatar clássico fora de casa é sempre bom. Os resultados não estão vindo nesses jogos. É ruim para time grande quando fica 5 jogos sem vitória. Mas olhando pelo lado positivo, a gente está conseguindo ver o nosso elenco, está conseguindo colocar moleques para jogar, garotos para jogar, caso de Pedrinho, Michael, Arana, daqui um pouquinho o Marciel, Léo Jabá.
Então, por um outro lado, a gente está conhecendo melhor o nosso grupo, o nosso conjunto dentro dos jogos, para quando chegar na fase decisiva, se a gente conseguir passar as fases agora do Campeonato Paulista, quartas e semifinal, a gente tem 9 jogos decisivos no mês de abril. 9. Acho que para o Corinthians isso é inédito. Se a gente passar nas quartas, passar a semifinal, 9 jogos. Então a gente vai precisar do grupo. Não sei quem. O jogo, a semana vai mostrar, não sei quem. Por isso é a preparação de todos. Fábio, aqui na frente. Mais uma vez, que tipo de experiências então você conseguiu fazer hoje testando a molecada? Você falou disso durante a semana no CT. E sobre o Jô também e essa estrela dele nos clássicos, o que você pode falar? Em cima de um jogo que exige mais, foi bom ver o Maicon por lá. O Maicon é um jogador muito inteligente, abre linha de passe, combinação boa com o Arana. Já tinha feito isso em Mirassol, já tinha gostado. E hoje voltamos a gostar do que eles fizeram por ali, do que eles renderam. É mais uma opção que te dá, com essas dificuldades que a gente está tendo com os jogadores da frente. Esse é o aprendizado, o grupo ter ideia daquilo que eu quero e muitas vezes você tirar um jogador de um setor e colocar outro e continua dando resultado. Desculpa. O Jô, olha, como esse cara está sendo positivo dia a dia. Impressionante. Desde quando chegou, final de outubro mais ou menos, que ele está trabalhando, dá força para os meninos, trabalhador, tira do jogo, no caso que eu tirei, não jogou contra o Audax, o Casim fez gol contra o Palmeiras, ficou fora, foi o que mais falou no vestiário antes do jogo, cara muito positivo, e muitas vezes essas coisas puxam para ele mesmo, né? Sendo abençoado, sendo felizardo e a gente conseguindo os resultados. Carille, quero te ouvir sobre uma dessas funções diferentes que a gente viu e foi ver o Jadson mais por dentro, né? Normalmente, as últimas vezes que ele atuou foi mais pelo lado direito. Te ouvir sobre sua avaliação a respeito do Jadson mais centralizado e a respeito também dessa sequência da temporada, né? Como você já destacou, o Corinthians vai ter muitas decisões no mês de abril. Como é que você vai usar o próximo jogo? Mais para descansar o pessoal? Mais para preparar para essas decisões mesmo? Não tem descanso. A gente está estamos indo para a última rodada da fase classificatória com 2 pontos de vantagem sobre o Santos, 4 pontos de vantagem em cima do São Paulo. Então, com força total, com aquilo que a gente tiver de melhor para o jogo de quarta-feira, para a gente manter. Porque se as coisas continuarem assim, a gente passando pelas quartas de final, indo para a semifinal, a gente hoje só decide com o Palmeiras se o Palmeiras chegar numa final com a gente fora de casa. Então, é força total. A respeito da pergunta do Jadson, sempre deixei claro, quando o Jadson acertou, que ele joga em qualquer uma posição dessa segunda linha de 4. Então, o Rodriguinho está fora, tomou o 3º cartão, Pablo também. Amanhã a gente começa a esboçar a equipe para a quarta. Carille, aqui. Boa noite. Boa noite. Você entende que desde o seu início do trabalho até o momento, você teve um degrau a mais que o time subiu nessa maturidade, principalmente para essas próximas fases que vão ser de decisão, principalmente abril aí, que tem Copa do Brasil, Sul-Americana e o Paulistão? Sim, chegamos bem fortalecido, conhecendo melhor o grupo. Questão de Michael, veio em outra posição, questão de Jadson, que estava jogando aberto, jogando por dentro, a gente chega mais fortalecido. E eu estou muito feliz, né? Foi a única equipe que não perdeu o clássico até agora, com 2 vitórias e 1 empate. Então isso é maturidade para a gente chegar mais fortalecido sim para esse mês de abril. Obrigado, gente. Amanhã 9h30, tá? Vitória. Quem? Essa é a palavra do técnico Carille, o treinador do Corinthians, falando do empate. Ele elogia o Jô e, convenhamos, com todo merecimento, né? O torcedor do Corinthians pode reclamar do Romero, do Casim, do Léo Jabá, mas não dá para falar nada do Jô. O Jô está reabilitado para o futebol e nesse ataque pobre na temporada do Corinthians, ele sobra na turma. E faz gol em clássico, o que é importante. Tem um detalhe, estava comentando aqui com o Rodrigo acompanha o jogo muito mais atento, né? Lógico, nós estamos no ar aqui, né? No Rodada Forte falando sobre a seleção brasileira. Teve um lance que o jogo é de cabeça do zagueiro
E o Corinthians faz o gol, já praticamente no finalzinho do jogo. O Rodrigo pode falar melhor. E naquele momento a gente estava aqui, eu falei assim, ó, não houve nada, né? Coisa de arbitragem que o Simon vai falar daqui a pouquinho. Mas é claro que naquele momento deu para ver que não houve falta nenhuma e seria o gol da vitória do Corinthians naquele momento, não, Rodrigo? Concorda? Exatamente. E o sistema de jogo do Corinthians, sabe que o Corinthians é um time que se fecha muito bem, defensivamente é muito forte. Pro Corinthians funciona esse homem de referência. Os lançamentos, o cruzamento, ele faz bem o trabalho de pivô. Ele quase fez um outro gol, né, com a canhota, conseguiu driblar o Maicon, bateu o Renan, que foi fixado como goleiro do São Paulo. Vamos ver se agora de fato ele é o goleiro titular do São Paulo. Mas o Jô foi muito bem, quando ele ia pro mano a mano, ou especialmente na bola aérea, o jogo por cima, ele costumava levar vantagem sobre a defesa são paulina. E a gente estava falando agora do Fred, né, que o Fred de fato pelos números faz um grande campeonato estadual. 10 gols no Campeonato Brasileiro. O Jô também foi um jogador de seleção. Eu sei que é contestada a presença dele e tal, dizem que até mesmo a comissão técnica na Copa do Mundo questionou a presença do Jô, mas ele tá indo bem no estadual. É porque ele tinha sido campeão da Libertadores em 2013 e tinha ido bem na Copa das Confederações. Exatamente. Acho que é esse lance lá, que ele toca de cabeça, olha só, limpo, na bola, somente na bola. O árbitro marcou ali aquela chamada carga, né? Porque muita gente fala que é a regra 18. O Simon vai poder comentar perigo de gol, né? Tá na regra 18. Essa é uma boa questão para o Simon, ele vai ter muito trabalho para comentar esse majestoso. Mas, de parte a parte, a gente pode comentar algumas outras coisas. Deixa eu só saber do Sormani o que é que ele achou da entrevista do Carille. Se o Carille leu o jogo como você, Sormani, ele chegou a dizer que no primeiro tempo o Corinthians foi envolvido pelo São Paulo. Foi, concordo com o Carille, Vilani. O Corinthians não fez um bom primeiro tempo, melhorou um pouco na etapa final. O segundo tempo foi um tempo de jogo mais corrido, com lances, teve esse lance polêmico. Eu fico aí também com o Paulo Lima e com o Rodrigo Bueno, para mim não aconteceu absolutamente nada. Ele deu uma falta inexistente do Jô em cima do Araruna, né? Como é que é? Isso, Araruna, que jogou como lateral direito. Que jogou improvisado de lateral direito, na verdade ele é um volante. Mas eu concordo com ele, o primeiro tempo do Corinthians foi muito ruim. Não foi melhor o segundo do ponto de vista técnico, tático. Agora, o que não faltou no segundo tempo, principalmente aos dois times, foi disposição. Os times estiveram muito envolvidos no jogo, né? Eles se dedicaram do começo ao final da etapa final e fizeram um jogo eletrizante no segundo tempo. Agora, se você for olhar tecnicamente o jogo, taticamente, foi um jogo muito pobre mesmo, e com arbitragem ridícula. O Simon vai falar sobre isso. A arbitragem, mais uma vez, foi ridícula. Bom, Campeonato Estadual, seguimos aqui na batida, só que agora mudamos o estado. Vamos para o Rio de Janeiro, onde o Botafogo venceu 2-0 o placar final, e o João Venturi vai contar essa história pra gente. Se tecnicamente o jogo foi muito pobre, viu, João, no Morumbi, eu queria saber sobre a vitória do Botafogo. Boa noite, companheiro. Edson Passos, né? Grande Gustavo Villani, um abraço para você, abraço para todo mundo. Pois é, a vitória do Botafogo aqui por 2-0, como você bem disse. Resultado esse que mantém as chances do Botafogo, né, bem vivas ainda no